pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de física. Nosso objetivo aí é fazer uma revisão das aulas Paraná, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então nossa aula de hoje vai estar relacionado aí ao assunto do primeiro ano do ensino médio, nossa primeira aula. Vamos lá então? Bom, primeira coisa então, vamos fazer o estudo da cinemática. Bom, o que nós queremos estudar a respeito da cinemática? Primeiro, a palavra cinemática vem da origem cinema. Cinema, o que nós verificamos, o que nós enxergamos? Imagens em movimento. Então, o estudo da cinemática tem como prioridade, especificamente, estudar o movimento dos corpos na natureza. Então, esse é o nosso objetivo principal. Descrever o movimento de um determinado corpo. E para isso, nós precisamos saber algumas grandezas físicas que esse corpo tem. E aí nós podemos dizer o seguinte, quais são? Se eu tenho aí, por exemplo, um avião, se eu tenho um carro, se eu tenho um pássaro se movimentando, se eu tenho uma partícula se movimentando aí no espaço, quais são as grandezas que eu consigo determinar o movimento desses objetos aí? E aí, a primeira que nós podemos relacionar é a distância percorrida. E a distância percorrida, vamos utilizar a letrinha D. Certo? Então, a distância percorrida, perceba que ela pode ser medida. Né? Nós temos unidades padrões. Do Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de distância percorrida é o metro. Mas nós sabemos também que ela pode ser medida em quilômetros, centímetros e assim sucessivamente. Depois, o que mais que eu preciso saber para descrever o movimento aí desse corpo? Preciso saber também o tempo. E o tempo nós vamos representar pela letra T, minúsculo. E aí, para fechar essa parte do estudo aí da cinemática, a gente precisa de mais uma grandeza física para determinar esse movimento aí. E essa grandeza física é a velocidade, representado pela letra V. Quando eu sei essas três grandezas físicas, eu consigo determinar o movimento de um corpo. E com essas três grandezas físicas, esse movimento de um corpo vai estar dentro do que nós chamamos MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, dessas três grandezas físicas que nós citamos, uma delas vai permanecer constante, que nesse caso aqui é a velocidade, que representei pela letra V. Tudo bem? Então, em todo movimento em linha reta, uniforme, ou seja, o que é o termo uniforme? Aquilo que não muda, que é igual. Um time de futebol, por exemplo, todos vão utilizar o mesmo cor de calção, mesma cor de camisa, ou seja, todos iguais. Então, quando nós utilizamos essa palavra U, que geralmente aparece de forma abreviada, no movimento, então, retilíneo uniforme, automaticamente nós temos que deixar a velocidade constante, ou seja, ela não sofre nenhum tipo de variação. Tudo bem? Então, preste atenção comigo no seguinte. Pense comigo, imagine que eu tenho um carro, e esse carro vai percorrer uma trajetória reta, e nessa trajetória reta, a sua velocidade, está indicada no painel, 50 km por hora. Tudo bem? Pense comigo. Em uma hora, qual é a distância percorrida que esse móvel vai adquirir? Bom, se ele está com uma velocidade, que é no movimento retilíneo uniforme, que a velocidade não muda, significa então que em uma hora ele vai percorrer 50 km. Em 2 horas, qual é a distância que ele vai percorrer? 2 horas, bom, se em uma hora ele percorreu 50 km, mais uma hora ele vai percorrer mais 50 km, ou seja, 100 km. E se ele percorrer mais uma hora, ou seja, 3 horas, aí ele vai percorrer 150 km. Com isso é possível nós montar uma expressão matemática para calcular a distância percorrida por um móvel. Dessa forma, se nós pegarmos, o que nós fizemos aqui nesse exemplo? Pegamos a velocidade vezes o tempo, não foi isso? Velocidade 50 km por hora, vezes 1 hora, 50. 50 km por hora, vezes 2 horas, 100.
50 km por hora vezes 3 horas, 150. Ou seja, a minha expressão matemática vai ser essa aqui, ó. D, que é igual a V vezes T. Ou seja, para me determinar a distância percorrida por um móvel no movimento retilíneo uniforme, basta pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Fácil por enquanto aí. E aí, como que você poderia perguntar, mas e se fosse para mim encontrar a velocidade? Daí ficaria como? A velocidade passaria o tempo para o outro lado, dividindo, ficaria a distância divididos pelo tempo. E se fosse para me determinar o tempo? Pegaria a velocidade, passaria dividindo distância pela velocidade, me dá o tempo percorrido. Beleza? Olha só, depois nós temos o estudo da velocidade média. O que seria a velocidade média? Imagine que eu queira fazer uma viagem para São Paulo. Eu que moro aqui em Curitiba, daqui em São Paulo dá aproximadamente aí 450 quilômetros. Vocês concordam comigo que pelas estradas que nós temos, a gente não consegue manter uma velocidade constante dentro de um carro? Por quê? Porque hora eu vou parar no pedágio, hora vai ter um radar, eu preciso reduzir minha velocidade, entre outros. Então o que acontece? Em cada trecho eu consigo ter o quê? Um valor de velocidade. Mas aí, se eu quero saber daqui a São Paulo, qual que vai ser a minha resultante, ou seja, qual que vai ser a minha velocidade média. Aí eu teria que pegar trecho por trecho, né? Distância pelo tempo, certo? E aí sim, quando eu pegasse a soma dessas velocidades médias, ou melhor, se eu pegar a distância total percorrida, dividido pelo tempo total gasto no percurso, aí eu determino essa velocidade média. Cuidado, que a velocidade média não é a média das velocidades. De novo, a velocidade média é a distância total percorrida pelo tempo total gasto para percorrer essa distância. Tudo bem? De novo, a velocidade média não é a média ponderada, que é aquela média que vocês fazem aí para saber quanto que falta de nota para passar, ou para saber aí qual foi sua média final nos trimestres, né? Que no caso soma as 3 e divide por 3. De novo, a velocidade média não pode fazer dessa forma aí. Bom, aí a gente finaliza essa parte do movimento retilíneo uniforme. E aí a gente vai para um outro tipo de movimento, chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso nós abreviamos como MRV. Então, M movimento, R retilíneo, U uniformemente e V variável. Então nesse caso aí vai surgir uma quarta grandeza física que vai estar associado a esse tipo de movimento. E essa quarta grandeza física é o que nós vamos chamar de aceleração. E o que é essa aceleração? Essa aceleração, essa grandeza, lembra que uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então essa aceleração nada mais é do que a mudança na velocidade em um certo intervalo de tempo. Então houve uma alteração na velocidade, o móvel adquiriu uma aceleração. Perceba que no movimento retilíneo uniforme nós não falamos de aceleração. Por quê? Porque a velocidade sempre mantida constante. Então, lá no movimento retilíneo uniforme, se a velocidade sempre é constante, a aceleração vai ser nula. Então, por isso que a gente nem falou nela. Tudo bem? Só que agora aqui ela surge porque eu vou ter situação em que, imagine que eu estou num carro e aí eu aciono o pedal do acelerador. Significa o quê? Que o velocímetro vai indicar o ponteiro aumentando. Ou seja, em um certo intervalo de tempo, a velocidade começa a aumentar com o passar do tempo. Ou seja, o movimento do corpo é acelerado. A velocidade começa a aumentar com o passar do tempo. Tudo bem? Nesse caso, nós dizemos que a aceleração é positiva, movimento acelerado. Mas também nós temos situações, imagine aí que você está numa rodovia a 100 km por hora, de repente tem um radar próximo. O que acontece? Automaticamente, nós precisamos acionar o freio. E aí nós pisamos no freio e o velocímetro começa a indicar essa redução na velocidade. E aí o movimento, melhor, a velocidade começa a diminuir com o passar do tempo. Nesse caso aí, o movimento é retrógrado ou movimento retardado.
Então, toda vez que a velocidade diminui com o passar do tempo, o movimento é retrógrado. Tudo bem, pessoal? E aí surge a questão: quais são as ferramentas matemáticas que nos permitem calcular a velocidade, a distância percorrida, o tempo e a aceleração nesse movimento que nós chamamos retilíneo uniformemente variável? E aí eu vou passar as 3 equações matemáticas, que são as famosas equações de Torricelli, que são essas 3 aqui. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui então. Olha só, primeiro, se eu quero saber a velocidade de um corpo, essa velocidade ela depende exclusivamente do tempo. Então eu preciso saber a velocidade inicial mais a aceleração, que multiplica o tempo. Se eu sei essas 3 grandezas aqui, eu consigo determinar a velocidade do meu móvel em uma determinada posição. Perceba o seguinte: se ele parte do repouso, quanto que vai valer minha velocidade? Vai valer a aceleração vezes o tempo. Fica bem simples a equação, não fica? Vamos lá, minha segunda equação. Perceba que a minha segunda equação, agora ela não depende do tempo, mas depende da distância percorrida. Perceba que tem o meu Dzinho lá. Então vai ficar como? Para mim determinar a velocidade desse móvel, eu pego velocidade ao quadrado, tem que ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Então nesse caso aí, se a aceleração for negativa, ou seja, se o movimento for retrógrado, desacelerado, vai aparecer um sinal menos na minha equação. Certo? Toda vez que o movimento é acelerado, aí sempre fica positivo. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Eu tenho a velocidade inicial. Se o corpo parte do repouso, o que vai sobrar? Vai sobrar que a minha velocidade vai ser igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância. E por último, nós temos a equação da distância percorrida, que é representado pela letra D. Então dá uma olhadinha aqui. Essa distância percorrida nada mais é do que a velocidade vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pessoal, essas equações ela é facilmente demonstrada através de áreas de gráfico. Mas como nós estamos fazendo uma revisão, a gente tenta fazer um apanhado geral, de uma forma mais simplificada. Um outro detalhe também são as equações horárias, ou melhor, funções horárias da posição. Geralmente nós trabalhamos com a regra mais geral, que fica mais fácil para compreender. Perceba o seguinte: quando você trabalha com a equação horária, ou melhor, com a função horária, esse d de distância está relacionado com posição, entre posição final e posição inicial. Mas pare e pense, se eu tenho uma posição inicial e uma posição final, se eu quero saber a distância percorrida, basta pegar a posição final menos a posição inicial. Ou seja, vamos cair na própria distância percorrida. Tá bom? E a questão aí das grandezas vetoriais. Como nós estamos trabalhando com o movimento retilíneo, ou seja, nós estamos trabalhando numa única direção. Então, por enquanto, nós não falamos em vetores. Só iremos falar em vetores quando nós começarmos o movimento circular. Tudo bem, meu povo? Então, ficamos por aí. Aí no finalzinho do vídeo eu vou deixar uma imagem melhor dessa foto aqui, certo? De uma forma aí que vocês possam ter uma resolução melhor da imagem. Tudo bem? Um grande abraço a todos aí e até a próxima aula. Até mais!